Oi, pessoal! Muito bom estar falando com vocês novamente. Hoje, o nosso vídeo vai falar sobre o seguinte assunto. Espalhadas por ruas e avenidas, as câmeras são os olhos de agentes de trânsito que podem multar à distância um motorista sem cinto ou mexendo no celular. Assim funciona o videomonitoramento. A medida foi aprovada em 2013, mas estava suspensa desde 2019, quando foi considerada invasão de privacidade. Agora, a multa por videomonitoramento voltou a valer em todo o país depois de uma decisão do Conselho Nacional de Trânsito. A Advocacia Geral da União alegou que essa fiscalização garante um trânsito mais seguro. Então, sempre que você encontrar uma placa como essa, vai saber que está sendo monitorado e pode ser multado. O Francisco é de Juiz de Fora, Minas Gerais, e sabe bem como isso funciona. Foi flagrado por uma câmera enquanto mexia no celular e agora vai ter que pagar R$ 290 de multa. Comecei a mexer no celular para responder algumas mensagens. Aí nisso o sinal abriu, eu demorei um tempo para ver. Aí depois de um tempo chegou uma multa aqui em casa. Bom, são muitas as dúvidas, né? Incluo as minhas aqui sobre esse assunto. Justamente para tirar as dúvidas, a gente conversa agora com Ordeli Saavedra Gomes, especialista no Código de Trânsito Brasileiro, vai nos ajudar com essas questões. Muito obrigada por nos atender. Bom, vamos lá então. Como mesmo a Carla disse, são várias as questões. O senhor falou da intimidade, Ordeli, dessa questão de se multar alguma infração que esteja sendo cometida dentro do veículo. Entre elas, pode ser o uso do cinto de segurança e a utilização do celular. Então, essa questão está descartada. Não poderá ser feita a multa em relação ao interior do veículo. Não, veja que o Ministério Público Federal, lá do Ceará, entrou na Justiça lá em 2017, conseguiu que por algum momento não tivesse validade, alegando as questões da intimidade. A Advocacia Geral da União, né, recorreu e o TRF5 lá do Ceará, né, da região Nordeste, então disse que tinha validade todas as questões narradas lá na resolução anterior, que são praticamente as mesmas questões de agora. Então é possível sim, né, que aconteça isso. Há outras infrações, né, que têm fiscalizações próprias, como por exemplo o excesso de velocidade. Não é algo que vai ser fiscalizado pelo vídeo monitoramento. Por quê? Porque nós temos as câmeras e nós temos os radares fixos e também temos os portáteis. Né? A questão de passar o sinal vermelho, onde houver sinalização também por vídeo monitoramento, né, por câmeras que possam flagrar, também poderá ocorrer. Né? Se a pessoa estiver como aquela pessoa da reportagem, com o vidro aberto, com o telefone ostensivamente, obviamente poderá ser autuado. Mas ela vai continuar sendo utilizável muito mais por situações perceptíveis que o agente estaria lá naquele local, mas não está. Quem está lá é a lente flagrando. A pessoa que estaciona no local errado, a pessoa que trocou de faixa sem usar de direção, a pessoa que fez uma ultrapassagem que colocou alguém em risco, o condutor da motocicleta que estava sem o capacete, o caroneiro sem o capacete, ou seja, aquelas infrações que são muito mais perceptíveis. E é claro que os gestores terão todo o cuidado, e os agentes sabem disso, que o que ele observar, o que ele analisar, vai ficar gravado dizendo que era o Ordeli que estava lá naquele momento, naquela câmera. Então, se alguém se exceder, né, tiver uma conduta inadequada que não deve ocorrer com quem é servidor público, mas se houver, ele poderá ser cobrado e penalizado também por aquilo. Agora, talvez isso sirva para coibir um comportamento muito comum a alguns condutores, que é o de frear quando tem radar, né? Quando não tem nenhum tipo de monitoramento, aí o comportamento é completamente diferente de quando há alguém vigiando, né? Então, muito provavelmente, a pessoa vai se sentir ali um pouco inibida, né, de adotar esse tipo de ação. Agora, caso a pessoa receba algum tipo de autuação, ela pode pedir uma comprovação disso, por exemplo, por videomonitoramento, a imagem dela cometendo, né, essa infração? Veja, a resolução, assim como dizia anterior, ela não cobra que haja o print da imagem daquela infração que foi constatada. Nós temos orientado nossos cursos, nossas palestras, sempre para o agente, faça o print, não vai custar nada você manter em arquivo. Porque às vezes a pessoa diz, mas eu não estava lá, não aconteceu isso. E o que a gente deve colocar é quando lavrar o auto de infração de trânsito, deve ser como se ele estivesse presencialmente lá na via pública, lá na rua. Ou seja, eu, Ordeli, constatei que o veículo tal estacionado em local na vaga do idoso e ele não tem o cartão do idoso. Está estacionado em local proibido.
Só que quando é por vídeo monitoramento, ele deverá colocar num campo abaixo, que é o campo de observação, dizendo que aquela infração foi constatada por vídeo monitoramento. A palavra do agente, ela tem uma credibilidade, ela tem uma validade, só que ela admite prova contrário, né? É iuris tantum, ela admite que se prove o contrário. Portanto, embora não obrigatório, não consta na norma, nós sempre orientamos aos agentes de trânsito que tenham o cuidado de ir além do que pede a norma. Façam o print, deixa ali, se a pessoa vem, você tem, embora não seja obrigatório, e a palavra dele, aquilo que ele viu, que ele constatou, que ele lavrou o IT e colocou no campo de observações, que foi por vídeo monitoramento, seja suficiente para a infração de trânsito. Ordeli, hoje a gente vê algumas câmeras diferentes na cidade. Você mesmo lembrou aqui das câmeras da Companhia de Engenharia de Tráfego, né, de São Paulo. O Rio de Janeiro tem a 7 também, que tem câmeras muito parecidas com essas, que fazem o monitoramento de trânsito. Você tem hoje câmeras de radar, que multam ali quem passa ou acima da velocidade ou então no farol vermelho, né? E você tem uma outra câmera que fica no meio da pista. Aqui em São Paulo, a 23 de maio, tem várias dessas. As marginais também têm esse tipo de câmera. Qual a diferença básica entre elas? Essas câmeras que, vejam bem, os radares têm a resolução própria dela, né? 798, não interessa aqui os números, né? Mas tem uma resolução própria e todo o radar, seja ele fixo, ou seja o portátil, ele deve emitir a fotografia registrando aquela infração de trânsito. Então é diferente. Quando for de excesso de velocidade, haverá fotografia. Quando a pessoa passar pelo sinal vermelho, né, que houve a fotografia, também haverá fotografia. Nesses dois casos, os regramentos são distintos e pedem e exigem que haja a fotografia colocando data, horário, local e aparecendo de forma bastante clara a placa do veículo. Nós temos outras questões que só vão contar o fluxo. E nós precisamos, para que haja o vídeo monitoramento, que tenha aquilo que foi feito na reportagem de abertura, que tem uma placa indicativa, embora o CONTRAN pudesse ter colocado em anexo o modelo da placa, para que nós tivéssemos uma padronização em todo o país, porque nós encontramos placas indicativas dizendo da fiscalização eletrônica de vários formatos. E o ideal seria que ela fosse a mesma para todo o país, para que houvesse essa padronização, né? Mas ela deve ser vinculada ao órgão de trânsito, deve ter a placa indicando que há essa fiscalização. Quem vai constatar, quem vai ver a infração de trânsito é um agente de trânsito, não pode ser um terceiro, ser um outro servidor, não. Tem que ser aquele que fez o concurso para o cargo de agente de trânsito, que tenha feito o curso de formação de agente de trânsito com 200 horas aula, que tenha feito o curso de atualização de agente de trânsito a cada 3 anos, com 32 horas aula, ou seja, que ele esteja apto a desenvolver as suas atribuições. Uma última dúvida é a seguinte: câmeras privadas também vão poder ser usadas? Em que sentido? A gente tem na capital paulista agora a Zona Azul digital, né? Por meio do aplicativo, o cartãozinho ali da Zona Azul é ativado e tal. E são veículos de uma empresa privada hoje que passam com uma espécie de câmera inteligente que vai ali anotando, conseguindo uma espécie de comprovante, né? De quem tem e quem não tem esse cartão de Zona Azul. Essas câmeras também podem ser usadas para captar outro tipo de autuação? Não, cara, não pode. Inclusive, essas para a área azul, né, o agente não poderá lavrar o IT com aquela imagem. O agente deve deslocar-se ao local e lavrar o IT no ato da infração. Ele não pode receber um relato dizendo que o veículo tais, estavam nesses locais em desconformidade. Não, para isso ela não serve. Ela poderá servir para uma cobrança particular da empresa em relação àquela pessoa que não cumpriu a regra. Mas ela não se presta para possibilitar ao agente lá na central lavrar o IT. O agente deverá ir ao local, constatar a infração e lavrar o IT em loco. Ordeli, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no grupo. Um abraço a você. Obrigado, sempre à disposição. Nelson e Carla, um abraço. Obrigada pelas informações. Mas e a defesa prévia ou recurso? Como podemos fazer? A primeira coisa é a quem vamos endereçar. Ou seja, se você recebeu uma notificação de autuação da Secretaria de Transporte da sua cidade, você vai direcionar a defesa prévia ao secretário de Transportes. Por exemplo, Ilustríssimo Senhor Secretário da STT, Prefeitura de Santo André. A partir de agora, nos próximos slides azuis que vão aparecer, se você quiser, pode dar um pause para copiar. A segunda coisa é a sua qualificação, ou seja, você vai colocar seu nome completo, sua profissão, seu endereço físico, seu endereço de e-mail,
telefone e números de documento, como RG, CPF e CNH. Por exemplo, você vai adaptar ali com os seus dados. Por exemplo, eu, Alberto Luiz Nunes, e aí segue todos os dados necessários, como RG, CPF, e-mail, né, o seu endereço. Você vai adaptar ali com as suas informações. A terceira coisa é os dados do veículo e os da infração. Ou seja, você vai colocar a placa, a marca e o modelo do seu veículo. E depois o número do AIT, da notificação, o endereço da infração e a infração supostamente cometida. Por exemplo, segue aí um modelo de como que você tem que alistar essas informações. A quarta coisa é que tipo de documento, ou seja, você vai colocar se é defesa prévia ou se é recurso. Se você receber uma notificação de autuação, será uma defesa prévia. Se você receber uma notificação de penalidade, aquela que tem um valor com boleto, será um recurso a jari. E aí segue um exemplo abaixo de como que você deve colocar essas informações, né, direcionando a defesa prévia ou recurso a jari. Ou seja, seu recurso até agora estará dessa forma que eu coloquei nesse slide para você poder observar. A quinta coisa é a nulidade, ou em outras palavras, o que está errado na autuação ou na multa. Ou seja, você vai mostrar através de seus argumentos o erro cometido pelo órgão ou pelo agente. E aí temos um modelo abaixo de como que a gente pode, então, mostrar esse erro que foi cometido. A sexta coisa é os documentos de comprovação do que você argumenta. Ou seja, você vai mostrar através de fotos do local, AIT, trechos de lei e etc. O porquê você está recorrendo nessa questão. A sétima coisa são os pedidos, ou em outras palavras, o que você está requerendo ao órgão e a sua comissão julgadora. Ou seja, você vai pedir o cancelamento da autuação ou multa e não se esqueça de assinar no final. Temos um exemplo abaixo. É interessante que você dê um pause e, se você estiver precisando fazer um recurso, copie para que isso possa te auxiliar a fazer seu recurso. Ou seja, sua defesa, recurso, estará assim no final. Aqui, então, eu juntei todas as informações que eu te dei dos slides anteriores, agrupando como deve ser feita a defesa ou recurso. Assim sendo, pessoal, essas foram as explicações simplificadas sobre o universo das multas e as infrações e o passo a passo de como fazer seu próprio recurso. Sempre lembrando que os valores das multas de trânsito aumentaram, então retirar 10 minutinhos para fazer um recurso pode valer a pena. Assim, se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, que sempre terá um vídeo focado em uma infração diferente. Até o próximo vídeo!